Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. O teto do hospital de campanha vibrava a cada impacto, despejando poeira e reboco sobre o lençol, que já não era mais branco, mas de um vermelho profundo e viscoso. Sob o brilho oscilante de uma lâmpada alimentada por um gerador agonizante, um médico brasileiro travava uma batalha silenciosa contra a ceifadeira. Ao redor, o estrondo da artilharia alemã tentava silenciar o mundo, mas ele ouvia apenas o ritmo frágil de um coração que se recusava a parar. 22 horas sem pausa. 47 vidas arrancadas do abismo. Enquanto a mão tremia pelo cansaço, o bisturi permanecia firme, movido por uma vontade que já não pertencia a este plano. Prepare-se para conhecer a história do dia em que a medicina brasileira enfrentou o inferno de frente, onde o limite da resistência humana foi empurrado para além do impossível, até que o último ponto fosse dado e o silêncio finalmente dominasse a alma de um herói exausto. A guerra na Itália durante o inverno rigoroso de 1944 era uma máquina de moer carne e sonhos, e os Apeninos serviam como o cenário perfeito para essa tragédia em larga escala. Para os soldados da Força Expedicionária Brasileira, os nossos valentes pracinhas, o frio era um inimigo constante, mas o metal incandescente que vinha das linhas alemãs era a ameaça que povoava os pesadelos noturnos. Naquela região específica, próxima aos contrafortes de Monte Castelo, o posto de socorro avançado da FEB havia sido instalado em uma antiga construção de pedra, uma estrutura que outrora abrigara camponeses italianos e que agora servia como a última fronteira entre a vida e a morte. O ambiente era saturado pelo cheiro acre de éter, desinfetante e o odor metálico de sangue que parecia impregnado nas paredes milenares. O capitão médico que liderava a equipe cirúrgica era um homem de semblante sereno, mas cujos olhos carregavam o peso de centenas de ferimentos já tratados desde que desembarcara em Nápoles. Ele não era apenas um cirurgião, ele era o porto seguro de jovens que, momentos antes, estavam no auge de sua força e que agora chegavam em macas de lona, pálidos e estilhaçados. A jornada de 22 horas começou em uma madrugada cinzenta, quando uma barragem de artilharia alemã, os temidos 88, começou a martelar as posições brasileiras com uma fúria sem precedentes. O solo tremia como se a própria terra estivesse em convulsão, e o fluxo de feridos começou de forma lenta para logo se transformar em uma torrente humana de sofrimento. A primeira operação foi a de um jovem sargento com estilhaços no abdômen. O médico, ainda descansado, iniciou o procedimento com a precisão que o treinamento rigoroso lhe conferira. Ele trabalhava com movimentos fluidos, quase mecânicos, limpando a cavidade abdominal, enquanto do lado de fora, o assobio dos morteiros servia como uma trilha sonora macabra. Naquela primeira hora, ele não poderia imaginar que o relógio se tornaria seu adversário mais cruel e que o sol nasceria e se poria antes que ele pudesse soltar o bisturi pela última vez. Conforme a manhã avançava, a sala de operações improvisada tornou-se um microcosmo da própria guerra. O médico não operava em um ambiente asséptico e controlado. Ele operava em uma zona de combate. A cada explosão que ocorria nas proximidades, a poeira caía do teto, e os auxiliares de enfermagem precisavam proteger as feridas abertas com campos esterilizados improvisados. O capitão médico não reclamava. Ele não pedia pausa. Ele apenas estendia a mão enluvada e recebia o próximo instrumento. Ele via os rostos dos soldados brasileiros, muitos dos quais ele conhecia pelo nome, e essa conexão humana era o que mantinha seu sistema nervoso em alerta máximo. Ele operou amputações necessárias, extraiu metais retorcidos de pulmões colapsados e costurou artérias que jorravam a vida para fora em jatos rítmicos. 4 horas haviam se passado, depois 8, e o fluxo de macas no corredor apenas aumentava. O meio-dia chegou com a intensidade dos combates em Monte Castelo, atingindo o ápice. O posto de socorro estava agora sob fogo direto.
Os alemães haviam identificado a movimentação e, ignorando a convenção da Cruz Vermelha, lançavam projéteis de fragmentação nas proximidades. O médico sentiu o impacto de uma explosão particularmente próxima que fez a luz oscilar e o derrubou por um instante contra a mesa de operações. Ele se levantou, limpou a poeira dos óculos com o antebraço e voltou ao trabalho. O paciente na mesa era um cabo com ferimentos graves na face. O médico sabia que, se parasse por um minuto que fosse, aquele rapaz perderia a chance de ter um rosto novamente. Ele trabalhou por 3 horas apenas naquele soldado, reconstruindo tecidos e ligando nervos com uma paciência que desafiava a lógica da sobrevivência. Naquela 12ª hora de trabalho ininterrupto, o cansaço físico começou a dar seus primeiros sinais, mas a mente do cirurgião brasileiro havia entrado em um estado de transe funcional, onde a dor muscular e a fome eram meras distrações distantes. O pôr do sol trouxe um frio ainda mais cortante, mas dentro do posto de socorro, o calor era opressivo, gerado pelo esforço humano e pelas lâmpadas que não podiam ser apagadas. O médico estava agora na sua 15ª hora. Seus pés, dentro das botas militares pesadas, pareciam feitos de chumbo. Suas mãos, no entanto, permaneciam firmes por puro milagre biológico. Ele começou a operar o 30º soldado daquele dia. Era um jovem recruta, mal saído da adolescência, que chorava baixo, chamando pela mãe enquanto perdia a consciência. O médico sussurrava palavras de conforto, não como um capitão, mas como um pai, enquanto suas mãos mergulhavam na carne ferida para estancar a hemorragia interna. A artilharia alemã não dava trégua. O teto de pedra da construção italiana rangia, e o médico sabia que a estrutura poderia ruir a qualquer momento. Mas ele não se moveu. Ele não buscou abrigo. O seu abrigo era a missão de salvar vidas. A 18ª hora foi o ponto de virada psicológica. A fadiga acumulada começou a pregar peças na visão do cirurgião. As luzes pareciam ter halos coloridos e o som das explosões tornara-se um ruído de fundo constante e hipnótico. Ele já havia salvado 35 homens até ali. Cada um deles era uma vitória pessoal contra o horror da guerra. Mas as macas continuavam a chegar. O serviço de saúde da FEB estava operando no limite absoluto. Faltavam suprimentos, o plasma estava acabando e os auxiliares estavam caindo de exaustão, sendo substituídos por soldados de outras unidades que tentavam ajudar como podiam. O capitão médico era o único cirurgião principal que restava em pé, pois os outros haviam sido feridos ou deslocados para outros postos mais críticos. Ele era o centro gravitacional daquele hospital. Se ele caísse, o fio de esperança dos 47 homens que ainda aguardavam ou que estavam sob seus cuidados se romperia de forma definitiva. Ao atingir a 20ª hora, o médico brasileiro já não sentia o próprio corpo. Ele era apenas uma extensão do bisturi, da pinça e da agulha de sutura. O bombardeio intensificou-se durante a madrugada, e um estilhaço chegou a atravessar a janela protegida por sacos de areia, ferindo levemente um dos auxiliares. O médico não desviou o olhar da ferida que estava tratando. Ele estava operando um ferimento de tórax aberto, um procedimento delicado que exigia foco total. Ele ouvia o sibilar do ar saindo pelo pulmão do soldado e sabia que tinha poucos minutos para selar o vácuo pleural. Com movimentos que pareciam guiados por uma força superior, ele executou a sutura perfeita. 39 salvos. A contagem continuava na sua mente como um mantra de resistência. Ele bebia goles de água oferecidos pelos auxiliares sem retirar a máscara, mantendo a asepsia possível em um cenário de fim de mundo. As últimas 2 horas foram o teste final da alma humana. O sol começava a dar os primeiros sinais de vida no horizonte italiano, mas dentro do posto de socorro, a escuridão da dor ainda era soberana. O médico estava operando o 47º soldado. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e irritação pela poeira. A cada batida do coração, ele sentia uma pontada na base do crânio, sinal de uma exaustão neurofisiológica profunda. O paciente era um oficial que havia sido atingido por uma mina terrestre. O médico trabalhava para salvar o que restava dos membros do homem, em uma cirurgia complexa de reconstrução vascular.
O bombardeio alemão parecia ter atingido um crescendo final, como se a morte estivesse furiosa por ter sido roubada tantas vezes naquele dia pelo cirurgião brasileiro. O chão vibrava violentamente, os frascos de soro balançavam nos suportes de metal, mas o capitão médico permanecia curvado sobre o paciente, um escudo de carne e vontade contra o caos externo. Nesse estágio, a coordenação motora fina do médico estava sendo mantida por puro instinto e anos de prática exaustiva. Ele não pensava mais nos passos da cirurgia. Ele os vivia. Ele sentia a pulsação do soldado sob seus dedos e ajustava a tensão do fio de sutura conforme a pressão arterial oscilava. Os auxiliares o observavam com uma mistura de pavor e admiração sagrada. Eles viam um homem que havia transcendido os limites biológicos da espécie. Ele não havia comido, não havia dormido e mal havia bebido água por quase um dia inteiro de trabalho físico e mental extenuante sob bombardeio. Ele era a personificação da medicina de guerra brasileira, uma força silenciosa que não buscava glória, mas apenas a preservação da vida em solo estrangeiro. A cada ponto dado, o médico sentia que uma parte de sua própria vida estava sendo transferida para o soldado na mesa, um intercâmbio místico de energia que mantinha ambos vivos naquele momento crucial. Finalmente, após 22 horas de uma jornada que parecia ter durado uma eternidade, o médico deu o último ponto na pele do 47º soldado. Ele verificou os sinais vitais uma última vez, estáveis. Ele soltou a porta-agulha sobre a bandeja metálica, e o som do metal batendo no metal ecoou pelo ambiente como o gongo de uma vitória silenciosa. Ele retirou as luvas ensanguentadas com movimentos lentos e deliberados. O silêncio começou a se instalar na sala, conforme o bombardeio alemão também parecia perder força com a chegada do dia. O médico olhou para suas mãos. Elas agora tremiam violentamente, como se tivessem sido libertadas de uma prisão de aço. Ele tentou dar um passo para longe da mesa de operação, mas suas pernas já não respondiam aos comandos do cérebro. O mundo ao seu redor começou a girar em um turbilhão de luzes e sombras. O capitão médico, o herói de 22 horas, sentiu o peso do universo desabar sobre seus ombros. O colapso não foi uma queda rápida ou um espasmo dramático, foi o desligamento absoluto e misericordioso de uma máquina biológica que havia sido levada muito além de suas especificações originais. Quando os joelhos do capitão médico tocaram o chão de pedra frio e úmido, o som abafado foi o sinal de que a última linha de defesa contra o esquecimento havia finalmente cedido. Os auxiliares e enfermeiros, que até então o viam como uma entidade quase sobre-humana, uma coluna de mármore e vontade no centro do caos, correram em sua direção. Eles o ampararam antes que sua cabeça atingisse a quina da mesa de metal, deitando-o ali mesmo, no solo que ele havia regado com o suor de sua luta. Naquele momento, o silêncio que se abateu sobre a sala de cirurgia era mais pesado do que o estrondo dos canhões alemães, que ainda ecoavam nas colinas próximas. O homem que havia segurado a vida de 47 soldados nas pontas dos dedos estava agora imóvel, com o rosto pálido e a respiração tão superficial que, por um instante, temeram que ele tivesse trocado sua própria existência pela daqueles que salvara. Enquanto o médico permanecia mergulhado no abismo do sono, induzido pela exaustão extrema, o hospital de campanha continuava a pulsar com uma vida frágil e dolorida. Os soldados que ele operara estavam espalhados por macas improvisadas em todos os cantos da construção de pedra, cada um deles sendo um testamento vivo da perícia e da resiliência do capitão. O ambiente, antes saturado pela tensão elétrica da urgência, agora era dominado por uma melancolia profunda e uma gratidão silenciosa. Os enfermeiros, agindo com uma reverência quase religiosa, começaram a limpar o local, retirando os vestígios da batalha sangrenta que fora travada sobre aquela mesa de carvalho e metal. Eles olhavam para o médico caído e viam nele o reflexo de todo o serviço de saúde da Força Expedicionária Brasileira. Uma organização que chegara à Itália sob o ceticismo de muitos, mas que estava provando, através de atos de heroísmo puro, ser o coração pulsante da FEB. A história daquele médico,
antes de cruzar o Atlântico para enfrentar o inverno dos Apeninos, era a de um homem dedicado à ciência e ao humanismo nos hospitais civis do Brasil. Ele trouxera consigo a formação sólida das faculdades de medicina brasileiras, que na época já eram reconhecidas pela excelência clínica, mas nada no Rio de Janeiro ou em São Paulo o havia preparado para a medicina de guerra em temperaturas negativas. O contraste era brutal. Do calor tropical para as rajadas de neve que congelavam o plasma nos frascos, do silêncio das salas de operação assépticas para o hospital de campanha que vibrava com o impacto das granadas de 88 milímetros. No entanto, foi essa mesma origem que lhe deu a sensibilidade necessária para tratar os pracinhas não apenas como feridos de guerra, mas como compatriotas, como irmãos que estavam longe de casa e que precisavam de um olhar de conforto tanto quanto de uma sutura precisa. Durante as horas em que esteve desacordado, a imagem dos casos que passara por suas mãos parecia flutuar no inconsciente coletivo daquela unidade. Lembravam-se do caso número 12. Um soldado que chegara com o tórax aberto e cujos olhos imploravam por uma chance que a medicina convencional diria ser impossível. O médico, mesmo sob o bombardeio que fazia as lâmpadas balançarem perigosamente, não hesitou. Ele mergulhou as mãos no peito do rapaz, sentindo o calor do sangue e o movimento errático do pulmão colapsado, e com uma calma que beirava o místico, reconstruiu a parede torácica enquanto o teto do hospital despejava poeira sobre sua máscara. Ou o caso número 33, uma amputação traumática causada por uma mina antipessoal, onde o risco de choque hipovolêmico era quase certo. O médico operou sob a luz de lanternas, quando o gerador falhou, mantendo a firmeza do bisturi enquanto as sombras dançavam nas paredes como espectros da morte. A resistência física desse homem tornara-se o assunto principal entre os soldados da retaguarda. Como alguém poderia permanecer de pé por 22 horas, processando a dor de 47 seres humanos sem que a própria mente se estilhaçasse? A resposta residia em uma reserva moral que poucos possuem. Para o médico da FEB, cada ponto dado na pele de um soldado era uma promessa feita a uma família no Brasil. Ele via, em cada rosto pálido na mesa de operação, a imagem de um filho, de um pai ou de um marido que precisava voltar. Essa motivação extrínseca agia como um combustível químico em seu sistema nervoso, suprimindo os sinais de fome, sede e cansaço que o corpo tentava enviar desesperadamente. Ele havia se tornado, durante aquelas 22 horas, um canal de vida, ignorando o próprio desgaste em favor de uma missão que transcendia o dever militar. Enquanto ele dormia o sono dos justos, o comando da FEB recebia os relatórios sobre o volume de atendimento naquele posto de socorro avançado. Os números eram assombrosos para qualquer padrão internacional de medicina militar. O capitão médico e sua equipe haviam processado feridos com uma eficiência que impressionava os oficiais de ligação americanos, conhecidos por sua logística médica avançada. O diferencial brasileiro, no entanto, era a obstinação. Enquanto os manuais sugeriam a triagem baseada em chances de sobrevivência para otimizar o tempo sob bombardeio intenso, o médico brasileiro parecia lutar por cada vida com a mesma intensidade, recusando-se a aceitar a inevitabilidade da morte, mesmo nos casos mais desesperadores. 47 soldados estavam respirando naquele momento porque um único homem se recusou a olhar para o relógio ou para o céu que caía sobre sua cabeça. A construção de pedra que abrigava o hospital era uma fortaleza de sofrimento e esperança. As paredes grossas, construídas séculos antes para proteger camponeses italianos das tempestades de inverno, agora serviam como o escudo final contra os estilhaços de aço nazistas. O cheiro de éter que dominava o ambiente misturava-se ao odor da lenha queimada no fogareiro que tentava, sem muito sucesso, manter a temperatura interna acima de 0. Os feridos que estavam conscientes sussurravam perguntas sobre o médico. Eles sabiam que deviam a ele o fato de ainda sentirem o frio, pois a alternativa era o silêncio eterno da neve. Quando souberam que o capitão havia desmaiado logo após a última cirurgia,
Um sentimento de irmandade profunda percorreu as macas. Eles eram o seu exército de sobreviventes e ele era o seu general de jaleco. O papel do serviço de saúde na campanha da Itália é frequentemente relegado às notas de rodapé dos livros de tática militar, mas foi ali, nas mãos de homens como aquele capitão, que a FEB garantiu sua coesão moral. Sem a certeza de que haveria um médico capaz de milagres na retaguarda, o ímpeto ofensivo dos soldados na linha de frente teria sido fatalmente comprometido. Saber que o capitão operaria por 22 horas seguidas, se fosse necessário, dava aos pracinhas a coragem de enfrentar os ninhos de metralhadoras em Monte Castelo. O médico não portava fuzil, mas sua coragem era uma arma de dissuasão contra o medo. Ele era a prova de que o Brasil cuidava dos seus, mesmo no cenário mais hostil do planeta. Cerca de 4 horas após o seu desmaio, o capitão médico começou a dar sinais de retorno à consciência. Seus dedos, ainda manchados por uma linha tênue de sangue seco, que a lavagem apressada não conseguira remover totalmente, moveram-se primeiro. Ele soltou um gemido baixo, uma expressão de dor que ele não se permitira sentir enquanto outros sofriam em sua mesa. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o rosto de um de seus auxiliares, que velava seu sono com a mesma dedicação com que o médico velara os feridos. A luz do dia já entrava com mais força pelas frestas das janelas, revelando a poeira que dançava no ar. Sua primeira pergunta, feita com uma voz que mal passava de um sussurro rouco, não foi sobre si mesmo ou sobre a sua saúde, mas sobre o estado do 47º paciente. Ao receber a notícia de que todos os 47 soldados estavam estáveis, um brilho de satisfação profunda cruzou seus olhos vermelhos e profundos. Ele tentou se levantar, mas a tontura o forçou a permanecer deitado por mais alguns instantes. O corpo cobrava o preço pela adrenalina que o sustentara. Ele sentia cada músculo, cada vértebra e cada nervo gritando em protesto. A fadiga acumulada não era apenas física, era uma exaustão da alma, resultado de ter mergulhado repetidamente no Vale da Sombra da Morte para resgatar jovens brasileiros. Ele olhou para as próprias mãos e as viu tremerem novamente. Não era mais a tremedeira do medo ou da adrenalina, mas o tremor da humanidade retornando ao seu estado normal, o corpo retomando o controle após ter sido possuído por uma vontade férrea durante 22 horas de horror e bombardeio. A dedicação desse médico tornou-se uma das lendas silenciosas da FEB. Enquanto os jornais no Brasil noticiavam as vitórias territoriais e as capturas de prisioneiros nos bastidores da guerra, a vitória mais importante era a da vida contra a morte. O capitão médico, ao se recuperar minimamente, recusou-se a ser enviado para a retaguarda para um descanso prolongado. Ele pediu apenas uma xícara de café quente e uma ração rápida, e em menos de 2 horas já estava sentado em um canto do hospital, revisando as bandagens dos soldados que operara. Ele caminhava entre as macas com passos lentos, mas seu olhar era atento e cuidadoso. Ele tocava o ombro de um, verificava a pulsação de outro, e em cada interação ele reafirmava o pacto de sobrevivência que haviam feito sob o fogo da artilharia alemã. A guerra na Itália continuaria por mais alguns meses, e o fluxo de feridos não cessaria, mas aquele período de 22 horas sob bombardeio intensivo marcou um ponto de inflexão na moral daquela unidade médica. Eles haviam passado pelo teste de fogo definitivo e não haviam recuado. O capitão médico, através de seu desmaio de exaustão, havia humanizado a figura do herói. Ele não era uma máquina infalível. Ele era um homem de carne e osso que se entregara totalmente. Essa vulnerabilidade final, após a demonstração de força bruta, fez com que os soldados o respeitassem ainda mais. Ele não era apenas o cirurgião que salvava vidas. Ele era o companheiro que sofria junto com eles, que compartilhava a exaustão da guerra e que estava disposto a cair de cansaço para que ninguém ficasse pelo caminho. O impacto de suas ações repercutiu além das paredes daquele hospital de pedra. Oficiais americanos que visitaram o posto de socorro nos dias seguintes ficaram impressionados com a taxa de sobrevivência dos casos operados sob condições tão adversas. Eles observaram que a técnica cirúrgica do brasileiro era impecável.
mas ressaltaram que o componente espiritual do atendimento, a dedicação absoluta e o tratamento humanizado era o que realmente fazia a diferença nos resultados. O médico da FEB estava mostrando ao mundo que a medicina de guerra não precisava ser apenas traumática e fria. Ela poderia ser um ato de resistência cultural e amor ao próximo, mesmo quando o mundo ao redor estava sendo reduzido a cinzas e estilhaços. A memória daquelas 22 horas permaneceu gravada na mente de cada um dos 47 sobreviventes. Para eles, o rosto do médico, iluminado pela luz vacilante das lâmpadas e sujo de poeira e sangue, era a própria imagem da providência. Eles lembravam-se da firmeza de sua voz quando o teto parecia cair, do toque seguro de suas mãos quando o medo ameaçava dominá-los e, acima de tudo, da imagem final de vê-lo cair de exaustão logo após garantir a sobrevivência do último homem. Naquela queda, o médico brasileiro subiu ao patamar dos heróis imortais da nação. Um herói que não usou a espada, mas o bisturi para escrever sua história nas montanhas geladas da Itália. A luz que banhava o hospital de campanha naquela manhã pós-bombardeio não era apenas um fenômeno físico. Era uma testemunha silenciosa da resiliência humana que acabara de realizar o impossível. Conforme o capitão médico da FEB recobrava a consciência, amparado por mãos que tremiam tanto quanto as dele, o cenário ao seu redor começava a se organizar de uma forma que desafiava a lógica da destruição. 47 homens, que horas antes eram apenas corpos dilacerados e almas à beira do abismo, agora eram 47 batimentos cardíacos rítmicos, 47 esperanças que pulsavam sob bandagens brancas e gessos improvisados. O médico sentia cada articulação de seu corpo como se tivesse sido moída por engrenagens invisíveis. Mas a dor física era subjugada por uma clareza espiritual que só os que enfrentaram a morte de frente conseguem compreender. Ele olhou para o teto de pedra, ainda coberto pela poeira das explosões, e sentiu que a construção não era mais apenas um abrigo camponês italiano, mas um monumento à vida erguido em meio ao Vale da Sombra. A recuperação do médico foi lenta, mas sua mente jamais parou de trabalhar. Ele recusava os sedativos que seus colegas tentavam administrar, querendo manter-se lúcido para monitorar a evolução de seus pacientes. Ele sabia que as primeiras 48 horas após cirurgias tão traumáticas eram críticas, e não confiava plenamente em ninguém, além de si mesmo, para identificar os sinais sutis de uma infecção ou de uma hemorragia interna. Ele caminhava entre as macas com passos curtos e hesitantes, usando as paredes de pedra como apoio, um vulto pálido e focado que se recusava a ser apenas um paciente. Os soldados, ao vê-lo passar, tentavam fazer o sinal de continência com as mãos que lhes restavam ou simplesmente o acompanhavam com o olhar, em um silêncio que carregava mais gratidão do que qualquer discurso de medalha. Naquele momento, a hierarquia militar havia sido substituída por um pacto de sangue e cura. Ele era o pai daquela pequena legião de sobreviventes e eles eram a prova de que seu esforço não fora em vão. A notícia do feito de 22 horas seguidas sob bombardeio espalhou-se como um incêndio pelas fileiras da Força Expedicionária Brasileira, chegando aos ouvidos do comando aliado. Oficiais americanos de alto escalão, habituados à logística fria e aos números impessoais, visitaram o posto de socorro apenas para ver o homem que havia operado 47 soldados sem descanso. Eles olhavam para o capitão brasileiro e viam um homem comum sem a estatura de um herói de cinema, mas com uma força interior que parecia emitir um calor próprio. Eles observaram as condições em que as cirurgias foram realizadas e reconheceram que a técnica cirúrgica brasileira, forjada na criatividade e na necessidade, possuía uma eficácia que a pura tecnologia muitas vezes não conseguia replicar. O médico brasileiro não operava apenas com o bisturi. Ele operava com uma obstinação que se recusava a aceitar a derrota, uma característica que os americanos começaram a chamar, respeitosamente, de o espírito brasileiro de combate. Os dias que se seguiram foram de uma transição dolorosa, mas necessária. O fronte avançava e o hospital de campanha precisava ser movido para mais perto da nova linha de combate.
O capitão médico, mesmo ainda sentindo as sequelas da exaustão profunda, coordenou a transferência dos feridos. Ele supervisionou cada embarque em ambulâncias e caminhões, garantindo que o transporte não desfizesse o trabalho minucioso de suas suturas. Ele sentia cada solavanco da estrada como se fosse em seu próprio corpo. Uma empatia física que se tornara sua marca registrada. Quando o último paciente foi evacuado com segurança para o hospital de retaguarda em Pisa, o médico finalmente permitiu-se sentar e observar o vale italiano. A neve começava a derreter, revelando o solo castigado pela guerra, mas para ele aquele degelo simbolizava a possibilidade de um retorno à vida civil, onde o sangue não seria mais uma constante e o som da artilharia seria substituído pelo silêncio das praças brasileiras. A volta para o Brasil, após o fim das hostilidades em 1945, foi um turbilhão de emoções contrastantes. O desembarque no Rio de Janeiro foi uma celebração de massas, com o povo nas ruas saudando os heróis que haviam derrotado o nazifascismo na Europa. O capitão médico, no entanto, caminhava anonimamente entre seus companheiros. Ele não buscava os holofotes. Seu olhar buscava entre a multidão os rostos dos 47 homens que operara. Muitos deles estavam lá, caminhando com próteses, com cicatrizes visíveis na face, mas com o brilho da vida nos olhos. Naquele reencontro silencioso no cais do porto, o médico sentiu que seu ciclo de guerra estava finalmente completo. Ele não precisava de aplausos. O simples fato de ver aqueles homens abraçando suas mães e esposas era a maior recompensa que a medicina poderia lhe oferecer. Ele voltava para o seu consultório civil, para a rotina dos diagnósticos e tratamentos cotidianos, mas carregava consigo a alma de um guerreiro que venceu a maior das batalhas, a batalha contra o tempo e o desespero. A vida pós-guerra do médico foi marcada por uma dedicação ainda maior ao ensino e à formação de novos cirurgiões. Ele costumava dizer aos seus alunos que um médico não opera apenas órgãos, mas histórias de vida. Ele raramente mencionava o bombardeio ou as 22 horas sem dormir, mas sua técnica cirúrgica falava por si. Ele possuía uma calma inabalável diante das emergências mais graves, uma serenidade que fora forjada sob o impacto das bombas de 88 milímetros. Para ele, qualquer sala de cirurgia moderna, com suas luzes potentes e equipamentos de ponta, era um paraíso comparado à construção de pedra fria nos Apeninos. Ele ensinou gerações de brasileiros que a excelência médica é, antes de tudo, um ato de amor ao próximo e de resistência contra a adversidade. Seu legado não ficou registrado apenas em artigos científicos, mas na descendência daqueles 47 soldados, em gerações de brasileiros que hoje existem, porque um homem se recusou a cair antes que o último ponto fosse dado. A história deste capitão médico tornou-se um dos pilares da memória do Serviço de Saúde da Força Expedicionária Brasileira. Ele representa todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares e as heróicas enfermeiras da FEB, que enfrentaram o horror sem portar armas, munidos apenas de ciência e compaixão. Enquanto os generais planejavam as conquistas de território, o corpo médico planejava a conquista da sobrevivência. O sacrifício das 22 horas sob bombardeio é um lembrete eterno de que o Brasil não enviou apenas combatentes para a Europa. Enviou humanismo, enviou civilidade e enviou uma capacidade de entrega que deixou uma marca indelével na história militar mundial. O médico que desmaiou de exaustão é a imagem perfeita do herói brasileiro. Alguém que não é imune ao cansaço ou ao medo, mas que se coloca à disposição do outro até que suas forças se esgotem completamente. Ao refletirmos sobre esse relato no Arquivo das Guerras, percebemos que a verdadeira vitória na guerra não é a destruição do inimigo, mas a preservação do que nos torna humanos. O capitão médico, ao operar sob as bombas, estava protegendo a própria ideia de civilização. Ele transformou um ambiente de morte em um útero de renascimento. Cada cicatriz nos corpos daqueles 47 soldados era uma medalha de honra para o cirurgião. Um mapa de uma jornada heróica que atravessou o Atlântico para provar que a vida vale cada segundo de esforço, mesmo sob o fogo mais intenso. O desmaio final do médico não foi um sinal de fraqueza,
mas o ponto final de uma frase heróica que ele escreveu com seu próprio suor e dedicação absoluta. Ele caiu para que outros pudessem se levantar e caminhar em direção ao futuro. Hoje, quando visitamos os cemitérios militares ou os monumentos aos pracinhas, devemos lembrar que por trás de cada nome gravado em mármore houve um esforço monumental para que aquela lista não fosse maior. O Serviço de Saúde da FEB, com sua taxa de recuperação de feridos surpreendentemente alta para os padrões da época, é um orgulho nacional que deve ser celebrado. O médico de 22 horas é o símbolo dessa excelência. Ele provou que o brasileiro é capaz de operar milagres quando a necessidade se impõe. Sua história é um farol para todos os profissionais de saúde que hoje enfrentam suas próprias guerras diárias nos hospitais públicos e privados, lembrando-os de que a vocação médica é um sacerdócio que exige tudo do homem, mas que devolve em dobro na forma de vidas salvas e histórias preservadas. O Arquivo das Guerras encerra este tributo com uma saudação profunda à memória desse capitão médico e de todos os seus companheiros de jaleco. Que o silêncio daquela manhã italiana, após o último ponto ser dado, ressoe em nossos corações como um hino à resiliência. A guerra acabou, os bombardeios cessaram, mas o exemplo de dedicação absoluta permanece vivo, iluminando o caminho de quem acredita que a vida é o bem mais precioso e que protegê-la é a maior das honrarias. O médico brasileiro na Itália não foi apenas um oficial. Foi o anjo da guarda de 47 lares, o homem que transformou o inferno de pedras em um solo sagrado de redenção e cura. Que sua história continue a ser contada, para que as futuras gerações saibam que, em meio à maior escuridão do século XX, brilhou a luz de um bisturi guiado pela coragem e pelo amor ao próximo. Essa história que eu acabei de contar, ela é só a ponta do iceberg. A gente sabe que a história oficial, aquela que ensinam na escola, muitas vezes é higienizada. Ela esconde os detalhes sujos e os acordos secretos. E se você, assim como eu, gosta de saber o que aconteceu nos bastidores, eu tenho um convite. Eu reuni 50 fatos documentados que os livros ignoraram em um material exclusivo, O Lado Oculto da História. O link para baixar está aqui na descrição ou no QR Code da tela, se estiver na TV. E como forma de agradecer a você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu liberei um desconto especial. Na hora da compra, digite o cupom BRASIL, tudo maiúsculo, para garantir um preço exclusivo. É um presente meu para os inscritos mais fiéis. Clica lá e boa leitura.